Olá, pessoal do segundo ano, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a prova de filosofia. Os assuntos são filosofia política, Platão, Aristóteles e os contratualistas. Primeiro a gente tem que saber de onde vem a palavra política. A palavra política vem da palavra polis. Então, política é a ação de quem vive na polis, de quem é cidadão, de quem tem cidadania. O primeiro a pensar de como era bom viver na polis e como deveria ser respeitado foi um cara que inclusive aceitou as regras de morrer pela decisão da maioria, e olha que a maioria daquela época nem era a maioria, hein? Eram os homens ricos, que não eram estrangeiros, que não eram escravos, que votaram sobre a morte dele, um cara chamado Sócrates. Lembra que o Sócrates foi condenado por corromper a juventude? Porque ele respondia uma pergunta com outra pergunta maiêutica. Ele incomodava os sofistas da época, aqueles caras que vendiam cursos de oratória, né, que ensinavam, cobravam para ensinar os outros a falarem bem, e o Sócrates desmentia os argumentos dele. Depois da morte de Sócrates, o aluno dele, o Platão, fez uma alegoria, uma metáfora, né, da caverna, dizendo que o professor dele, o Sócrates, era o prisioneiro que conseguiu escapar da caverna da ignorância. E na caverna da ignorância a gente tem os prisioneiros, que são os acorrentados, que olham para as sombras como se as sombras fossem a realidade. Então aqui seria o conhecimento da ilusão, a ilusão. Os que criam essas sombras são os sofistas, né, os falsos filósofos. Os que conseguem escapar da caverna são os filósofos. Então esta é a alegoria. Escapou da caverna é o pensador, é o filósofo. As sombras são a ilusão. E a luz fora da caverna é o conhecimento verdadeiro. E os que criam sombras são os sofistas, são os falsos pensadores. O aluno do Sócrates, então, é o Platão. O Platão defende que a sociedade ideal é a do mundo das ideias, ó, apontado para cima. Já o Aristóteles, o aluno do Platão, ele fala: não, o ser humano é um animal político, a gente precisa da prática, a gente precisa estar aqui na Terra para viver as experiências. Se ficar só no mundo das ideias, não vai conseguir. Muito bem. Então, o que eu quero que você entenda? O Aristóteles falava que o ser humano é um animal político e que ele tem a natureza de se unir. Porque quando o ser humano se une e vive em sociedade, ele pode desenvolver o seu máximo potencial e atingir o bem viver. O bem viver só seria quando o ser humano estivesse em sociedade, vivendo com, para manifestar a sua natureza política, a natureza do animal político. Muito bem. Na Idade Média a gente vai ter Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Agostinho seguindo o mundo das ideias, Tomás de Aquino seguindo o mundo das experiências. Lembra que para Agostinho tudo que acontecia é predestinado, está Agostinho de Deus, e que a gente deveria buscar a cidade de Deus, que seria o céu, a salvação, enquanto a experiência concreta só corromperia essa vontade de Deus, seria a cidade dos homens. Já Tomás de Aquino defende o livre-arbítrio e fala que cada ser humano, por meio das suas escolhas, vai fazendo da sociedade algo melhor ou pior. Na Idade Moderna, a gente tem esses três defensores do absolutismo. Se eles estão aqui em formato de tabelinha, eu acho que isso já pode ser uma dica, hein? Nicolau Maquiavel, você lembra o que ele falava? O pessoal costuma falar, os fins justificam os meios, né? Mas Nicolau Maquiavel tem algo a mais. Ele diz que o rei tem o direito de ser cruel, porque o rei precisa ser temido e não amado. É melhor ser temido do que amado, porque quando você é amado, o sentimento muda. Mas quando você é temido, você vai ser temido sempre. O Jacques Bousset é aquele que defende a teoria do direito divino dos reis. Ou seja, se o rei governa,
é porque Deus quer. Direito divino, do direito divino dos reis. Thomas Hobbes ele segue essa linha um pouquinho mais teocêntrica e ele diz que o rei pode ser o Leviatã, o monstro do Apocalipse, que pune os pecadores. Por quê? Porque o homem seria cruel por natureza. Segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. E se não tiver um governo muito forte que reprima esses impulsos selvagens, a gente teria homens devorando outros homens. Viveríamos na selvageria. Pecadores. Tranquilos? Caminhando mais um pouquinho. Então, ó, 3 ideias do Maquiavel, que ficou sendo um dos mais famosos. O rei é melhor que ele seja temido do que amado. O jogo das aparências é diferente dos demais, tá? Como assim o jogo das aparências é diferente dos demais? Quando você é rei, você precisa contar com o jogo das aparências. Não adianta você ser poderoso. Você precisa parecer ser poderoso. Você precisa transmitir o seu poder. Tem uma frase no livro do Maquiavel chamado O Príncipe, que ele diz: se você tiver que fazer o mal, faça de uma vez. Mas se você tiver que fazer o bem, faça aos poucos. Porque se você faz o bem aos poucos, você é sempre lembrado. Se você faz o mal aos poucos, você vai sendo odiado e as pessoas vão se organizando para te derrubar. Então, o jogo de aparentar ter poder, ter um marketing pessoal, que na época não se dava esse nome, né? A presença, a impostação de voz, as roupas, as ombreiras, né? Tudo isso fazia parte da construção do imaginário do rei. Outra coisa que o Maquiavel tem de diferente, como eu já havia comentado aqui, o Jacques Bousset, o Thomas Hobbes e um cara também chamado Jean Bodin, eles defendem a ideia de algo sobrenatural sobre o rei, do rei contar com o poder de Deus para governar. Maquiavel, ele fala assim, olha, sabe no que o rei tem que confiar? Na sua própria razão. É a razão que vai trazer autonomia de decisão. Não fique esperando muito para saber o que Deus vai decidir. Você é o rei, você usa a razão, a lógica e a estratégia para tomar as melhores decisões. Dá para perceber que ele é um pouquinho diferente dos demais nisso? Contrato social. Então, como a gente já tinha falado, para o Thomas Hobbes, sabe qual é o contrato do homem com seu governante? Olha, se o homem é o lobo do homem, se você é mau por natureza, se o ser humano tem uma tendência à selvageria, ceda a sua liberdade para o rei, para um governante, e ele vai dizer o que você precisa fazer. E se você fizer algo errado, ele é o Leviatã que te pune. Rousseau, um outro pensador do iluminismo, ele vai pensar o contrário. Na verdade, o Hobbes não é do iluminismo, é do absolutismo. O Rousseau, que critica o absolutismo, ele vai falar, o homem é bom por natureza, ele é o bom selvagem. É a sociedade que corrompe o homem. Todos nascem querendo bem, todos nascem querendo convívio, a troca, a harmonia e a cooperação. Então, olha lá, o Hobbes falava, o homem é o lobo do homem. O Rousseau falou, não. O homem é a ovelhinha do outro homem, é o bem, é o amor, é a união. Vocês entendem essa grande diferença? Joia. O homem é mal por natureza, o outro homem é bom por natureza. Um falou, olha, se não tiver um governo forte, a sociedade vai virar uma selvageria. O outro falou, olha, pode deixar a sociedade se auto-organizar, porque o homem é bom por natureza. Gente, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Leia o livro dando ênfase nas partes grifadas. Veja as anotações do caderno e com certeza você fará uma excelente prova de filosofia. Até a próxima, pessoal!